Se trabalhar duro fosse a resposta, por que sua conta ainda esvazia todo mês? Essa pergunta não nasceu comigo. Ela ecoa há 4.000 anos, gravada em tábuas de argila que sobreviveram à queda de um império inteiro. Babilônia caiu. Seus templos viraram pó. Suas muralhas desapareceram sob a areia. Uma pergunta, porém, atravessou o tempo intacta, porque a natureza humana não muda com os séculos. Você já conhece a sensação. O salário cai na conta e em poucos dias já sumiu. Ninguém rouba você às escondidas. O dinheiro simplesmente evapora entre contas, compras necessárias e pequenos alívios que você jura merecer. No fim do mês, sobra o cansaço. Nunca sobra o dinheiro. Este livro não fala sobre sorte, nem sobre golpes de gênio. Fala sobre Bansir, que fabricava as melhores carruagens da cidade mais rica do mundo antigo, e ainda assim, vivia com as mãos vazias. E fala sobre Arkad, que partiu do mesmo ponto e se tornou o homem mais rico de Babilônia. A diferença entre os dois não foi talento. Foi um conjunto de leis simples, que um aprendeu e o outro ignorou por toda a vida. Você está prestes a conhecer essas leis. A pergunta que importa agora não é se elas funcionam, elas atravessaram 40 séculos sem se quebrar. A pergunta é: você vai continuar puxando o arado de outra pessoa, ou vai aprender de uma vez por todas a pensar como Arkad? Capítulo 1. O medo sem nome. Existe um medo que quase todo mundo carrega, mas poucos conseguem nomear. Não é o medo da pobreza, pelo menos não do jeito que você imagina. É algo mais sutil, mais silencioso. O medo de chegar aos 50 anos e perceber que trabalhou a vida inteira sem ter nada para mostrar. Nenhuma prova, nenhum resultado que justifique o cansaço acumulado em 3 décadas de esforço. Talvez você já tenha sentido isso numa manhã comum, ao abrir o aplicativo do banco antes mesmo do café. O saldo aparece e por um segundo o estômago aperta, não porque o número seja surpresa, ele nunca é, mas porque uma suspeita incômoda sobe à garganta. E se você estiver fazendo tudo certo e mesmo assim nunca alcançar o que sonhou para si, esse medo raramente aparece em voz alta. Ele se esconde atrás de frases como: está tudo bem, é só uma fase, ou ano que vem eu organizo minha vida. À noite, porém, quando a casa fica quieta, ele volta e cobra uma pergunta difícil. Por que pessoas que começaram exatamente como você parecem ter encontrado um caminho que você ainda não encontrou? Há mais de um século, o escritor americano Henry David Thoreau escreveu que a maioria dos homens vive vidas de discreta desesperança, presos numa rotina que aceitam sem nunca questionar, carregando um desconforto que preferem não nomear. A frase foi escrita em outro continente, em outra era, mas descreve com precisão cirúrgica o que acontece quando alguém aceita uma rotina sem nunca perguntar se ela leva a algum lugar. Existe ainda um componente mais doloroso nesse medo, e raramente alguém fala sobre ele: a vergonha antecipada. É a imagem de um jantar de família, daqui a alguns anos, em que alguém pergunta como andam as coisas e você precisa inventar uma resposta melhor do que a realidade. Ninguém quer ser visto como quem ficou para trás, por isso o silêncio acaba sendo mais confortável do que a verdade. Note uma coisa importante: esse medo não nasce da preguiça, nasce de uma engrenagem que gira sem parar: acordar, trabalhar, pagar contas, dormir cansado, recomeçar. O problema nunca esteve na falta de esforço, sempre esteve num modo de pensar que ninguém jamais ensinou a questionar. Um homem chamado Bansir conhecia bem essa engrenagem. Vivia na Babilônia antiga, construía as carruagens mais bonitas da cidade e, mesmo assim, terminava cada mês com as mãos vazias. A história dele não é apenas um relato distante, é um espelho. E é justamente aí que este livro começa. Não com respostas prontas, mas com o reconhecimento de uma dor que talvez você conheça bem demais. No próximo capítulo você vai conhecer Bansir de perto, o dia em que um amigo bateu à sua porta pedindo dinheiro emprestado, e a risada amarga que revelou uma verdade que os dois tentavam ignorar havia anos. Capítulo 2. Bansir e o ciclo sem saída. Kobe bate à porta de Bansir numa tarde qualquer, daquelas em que o sol da Babilônia ainda pesa sobre os telhados de barro. Ele é músico, magro, com dedos calejados de tanto dedilhar cordas em festas alheias. No pátio, avista a carruagem quase pronta, com as rodas reforçadas e o acabamento impecável, e sorri como quem encontrou a solução para seus problemas. Bansir, meu amigo, vi que você terminou mais uma carruagem. Sua bolsa deve estar cheia hoje. Empresta-me só 2 ciclos até a lua cheia. A resposta não vem em palavras, vem numa risada. Não uma risada de alegria, mas o som seco de quem já esgotou toda a paciência com a própria sorte. Se eu tivesse 2 ciclos, responde Bansir, não estaria aqui sentado com a cabeça entre os joelhos. Estaria no mercado, vivendo, gastando. Naquele instante,
Algo se quebra entre os dois amigos, não a amizade, mas a ilusão que ambos sustentavam havia anos. Eles não são vagabundos, nem preguiçosos, nem incompetentes. São, na verdade, os motores da cidade mais rica do mundo antigo. Constroem as carruagens dos ricos, tocam música nas festas dos ricos, costuram as roupas finas que os ricos vestem. O dinheiro passa pelas mãos dos dois, dia após dia, mas nunca fica. É como tentar segurar areia solta apertando o punho com força. Séculos depois dessa cena imaginada, historiadores registrariam algo parecido em Roma, o sistema do Nexum, em que homens livres se tornavam servos de seus credores para pagar dívidas que nunca terminavam. Trabalhavam, comiam o suficiente para continuar trabalhando e morriam sem nunca ter possuído nada além do próprio esforço diário. A engrenagem de Bansir seguia a mesma lógica, ainda que sem correntes visíveis. Ganhar para gastar, trabalhar para comer, comer para ter força de trabalhar de novo. Um ciclo perfeito, fechado, onde cada dia produz apenas combustível para o dia seguinte, nunca um degrau a mais, nunca um passo adiante. Chame isso de ciclo de sobrevivência. Ele não exige más decisões nem falta de caráter. Exige apenas repetição sem questionamento, mês após mês, até que a repetição vire identidade. É fácil viver décadas inteiras dentro dele sem perceber que existe saída, porque tudo ao redor confirma que aquele é o único jeito possível de viver. Bansir e Kobe cresceram acreditando nisso. Trabalhar mais parecia a única resposta disponível, mesmo quando trabalhar mais só significava chegar mais cansado ao mesmo lugar vazio. Naquela tarde, porém, algo muda. Os dois param de fingir que está tudo bem. E essa pausa pequena, quase invisível, é o primeiro momento de honestidade real que compartilham em anos. No próximo capítulo, você vai conhecer a frase que Bansir soltou logo depois daquela risada amarga. Uma comparação que ele próprio talvez não soubesse quão exata era. A imagem de um boi puxando um arado que nunca vai ser seu. Capítulo 3. O boi que puxa o arado. Somos como os bois que puxam o arado, disse Bansir naquela mesma tarde, ainda com a risada amarga presa na garganta. Trabalhamos o dia inteiro, e no fim, recebemos apenas o feno necessário para aguentar o dia seguinte. A frase ficou suspensa no ar, simples demais para doer tanto. Um boi não escolhe o campo onde trabalha. Puxa o arado desde o nascer até o pôr do sol, sente o peso do jugo sobre o pescoço, e ao entardecer recebe exatamente o suficiente para ter forças no dia seguinte. Nunca mais que isso. Nunca menos. Também o suficiente para manter a engrenagem girando é sempre calculado com precisão. Troque o jugo por um crachá, o arado por uma planilha, o feno por um salário que dura 3 semanas, e a imagem deixa de ser sobre bois, passa a ser sobre você. Na mitologia grega, existe um personagem condenado a empurrar uma pedra montanha acima, eternamente, sabendo que ela sempre rolará de volta antes de alcançar o topo. Sísifo carrega o mesmo destino do boi de Bansir, esforço interminável, resultado zero. A diferença entre os dois castigos é sutil, mas reveladora. Sísifo foi condenado pelos deuses. O boi, e talvez você também, aceitou o jugo sozinho, sem que ninguém precisasse condená-lo a nada. Ninguém amarrou Bansir àquela vida. Ele próprio escolheu, dia após dia, continuar puxando um arado que nunca seria dele porque ninguém jamais lhe mostrou outro caminho possível. Essa é a armadilha mais silenciosa de todas. Você pode estar exausto, com as costas doendo e as mãos calejadas, e ainda assim estar apenas girando em círculos, sem perceber. O cansaço engana. Ele parece prova de esforço, parece justificativa suficiente, parece até uma forma de mérito. Mas cansaço não é a mesma coisa que avanço, e confundir os dois é o erro que mantém milhões de pessoas presas ao mesmo lugar, ano após ano, geração após geração. Pergunte a si mesmo, sem pressa, você está construindo algo que ainda vai existir daqui a 10 anos, ou está apenas girando a mesma roda um pouco mais rápido a cada dia? A resposta talvez incomode. Fica, porém, registrada aqui. Reconhecer o próprio jugo já é o primeiro passo para tirá-lo do pescoço. No próximo capítulo, essa distinção ganha nome e forma, porque a diferença entre Bansir e Arkad nunca esteve na inteligência, nem no esforço, esteve em algo que muda tudo e que você está prestes a entender. Capítulo 4. O mapa errado. Compare Bansir e Arkad lado a lado, e a primeira suposição costuma estar errada. Não foi inteligência que separou os dois. Bansir construía carruagens complexas, calculava ângulos, ajustava rodas com precisão de artesão experiente. Também não foi esforço. Ele chegava em casa todos os dias com as costas doendo, exausto de um jeito que Arkad, curvado sobre tábuas de argila, jamais sentiria fisicamente. A diferença real estava em outro lugar,
mais difícil de enxergar. Existe uma velha parábola sobre 3 pedreiros trabalhando na construção de uma catedral. Um viajante pergunta a cada um deles o que estão fazendo. O primeiro responde, sem erguer os olhos, estou colocando tijolos. O segundo diz, estou erguendo uma parede. O terceiro sorri e responde, estou construindo uma catedral que vai durar séculos. Os 3 realizam exatamente o mesmo trabalho manual, com as mesmas ferramentas, sob o mesmo sol, mas apenas um deles enxerga além do próprio martelo. Bansir era o primeiro pedreiro. Média o valor dos seus dias pelo cansaço acumulado, pela quantidade de carruagens entregues, pelo suor derramado sob o sol do deserto. Arkad, sem perceber de imediato, havia se tornado o terceiro. Cada tábua gravada, cada moeda economizada, cada decisão pequena servia a algo maior, mesmo quando esse algo ainda não tinha forma definida. Bansir corria em círculos. Arkad construía uma escada, degrau após degrau, quase sem perceber a altura que ia alcançando. A maioria das pessoas aprende a pensar como Bansir ainda na infância. Estude, tire boas notas, consiga um emprego estável, trabalhe duro. Ninguém costuma ensinar que trabalhar duro dentro de um sistema mal desenhado só leva ao cansaço mais rápido, nunca ao destino desejado. É como pedalar com força total numa bicicleta presa a um suporte fixo. As pernas doem, o suor escorre, o esforço é real, e ainda assim a paisagem nunca muda. Bansir não estava perdido por preguiça, estava perdido porque seguia um mapa errado com dedicação total, convencido de que dedicação bastava para chegar a algum lugar. Essa confusão entre esforço e direção é o verdadeiro abismo entre quem estagna e quem progride. No capítulo seguinte, Bansir e Kobe finalmente tomam a decisão que muda tudo. Abandonar os conselhos de quem está tão perdido quanto eles e procurar alguém que já atravessou esse mesmo deserto. Capítulo 5. O Escolhido. 2 homens pobres, conversando sobre dinheiro, produzem apenas conselhos de pobreza. Essa frase surge na mente de Bansir enquanto observa Kobe sentado no degrau da porta, ainda sem resposta para o empréstimo negado. Nenhum dos dois sabe como sair do buraco, e continuar pedindo opinião um ao outro só reforça a certeza compartilhada de que não existe saída. Foi então que engoliram o orgulho. Lembraram-se de um antigo colega de infância, alguém que crescera nas mesmas ruas, brincara nos mesmos becos, e que hoje era chamado pelos vizinhos de o homem mais rico da Babilônia, Arkad. Vamos perguntar a ele, disse Kobe, quebrando o silêncio pesado. Vamos descobrir o que ele sabe, e nós não sabemos. A frase parece simples, mas escondia uma rendição difícil de engolir. Admitir que a própria ignorância, não o azar, era a raiz do problema. Esse reconhecimento costuma ser o primeiro degrau real de qualquer mudança verdadeira, muito antes de qualquer fórmula ou técnica. Arkad, porém, não nasceu rico. A história dele começa de um jeito quase idêntico à de Bansir. Um jovem escriba, curvado 12 horas por dia sobre tábuas de argila úmida, gravando registros comerciais para outros homens enriquecerem. Nas escolas de escribas da antiga Mesopotâmia, chamadas de Eduba, literalmente Casa das Tábuas, meninos passavam anos decorando símbolos cuneiformes, repetindo exercícios até os dedos doerem, sem garantia alguma de prosperidade ao final do treinamento. Muitos desses escribas terminavam a vida exatamente como Bansir, competentes, disciplinados e ainda assim pobres. Arkad fazia parte dessa massa invisível de trabalhadores qualificados sem fortuna, e nada nos primeiros anos de sua vida sugeria destino diferente. A virada não veio de talento excepcional, nem de sorte repentina. Veio de uma pergunta que ele ousou fazer a um homem que a maioria evitava por medo. Algamish, o agiota mais temido e mais rico de toda a Babilônia. Essa coragem de perguntar, quando todos ao redor preferem sofrer em silêncio, separa quem permanece estagnado de quem inicia uma trajetória diferente. Bansir e Kobe, sentados aos pés de Arkad dias depois, ainda não sabiam o tamanho da resposta que estavam prestes a receber. No próximo capítulo, você vai testemunhar exatamente essa cena. A proposta ousada que um jovem escriba fez ao homem mais temido da cidade e a manhã em que tudo começou a mudar. Capítulo 6. A barganha com Algamish. Algamish chega à casa de Arkad numa manhã comum, sem aviso, como sempre fazia quando ia cobrar dívidas. Encontra o jovem escriba debruçado sobre tábuas de argila, atrasado com o trabalho, o rosto marcado pelo cansaço acumulado de meses. Em vez de se desculpar ou pedir mais prazo, Arkad faz algo que ninguém naquela cidade ousava fazer. Olha nos olhos do agiota mais temido de Babilônia e propõe um acordo. Termino o seu trabalho ainda hoje, sem reclamar uma palavra sequer, se o senhor me ensinar como ficar rico. Algamish poderia ter rido na cara dele,
Poderia ter ignorado o pedido, como fazia com tantos outros que só queriam atalhos. Em vez disso, aceita, talvez porque reconheça naquele jovem exausto algo que ele próprio sentira décadas antes. Na manhã seguinte, revela o segredo que mudaria não apenas a vida de Arkady, mas a história inteira da cidade. Encontrei o caminho da riqueza no dia em que decidi que uma parte de tudo o que eu ganhava pertencia a mim. Arkady franze a testa, confuso. Só isso? Mas tudo que eu ganho já não é meu? A resposta vem dura, quase cortante. Não se iluda, jovem tolo. O que você ganha, você entrega aos outros. Séculos depois, do outro lado do mundo, o investidor Warren Buffett resumiria essa mesma lição numa frase que qualquer aluno de finanças conhece hoje. Não poupe o que sobra depois de gastar, gaste o que sobra depois de poupar. A ordem das palavras muda tudo. Algamish. Semsaber ensinava a Arkady exatamente esse princípio, 3.000 anos antes de qualquer manual de economia existir. Pense no seu próprio salário por um instante. Uma parte pertence ao dono do imóvel onde você mora. Outra parte vai para o supermercado, para a conta de energia, para impostos que você nem vê descontar. Você trabalha o mês inteiro e o dinheiro passa pelas suas mãos apenas para ser redistribuído entre estranhos, o aluguel, o mercado, o governo, a loja. Nada realmente fica. Algamish chamava isso de ser um canal. A riqueza atravessa você, mas nunca se instala. Você paga a todos, menos a si mesmo, disse ele, sem suavizar a frase. Isso faz de você um escravo, alguém que trabalha apenas pelo direito de continuar existindo. A dureza da frase incomoda porque é precisa demais para ser ignorada. Arkady sai daquele encontro carregando uma única instrução, simples na forma e imensa nas consequências. Separar uma parte do que ganha antes de qualquer outra coisa. No capítulo seguinte, essa instrução ganha nome, número e método, a primeira lei da liberdade, exatamente como Algamish a transmitiu naquela manhã em Babilônia. Capítulo 7. A primeira lei da liberdade, não menos que 1/10. Essa é a regra que Algamish deixou como herança para Arkady e que atravessou 4.000 anos sem perder um grama de força. Não importa quanto você ganhe, pouco ou muito. Uma parcela mínima do que entra nas suas mãos precisa ficar com você antes que qualquer conta, qualquer desejo ou qualquer emergência tenha a chance de reclamá-la. Chame isso de economizar, se quiser, mas a palavra engana, porque soa como privação, como abrir mão de viver. O nome correto é outro, apropriação. Você olha para o fruto do próprio esforço e declara, sem pedir licença a ninguém, esta parte é minha. Nenhuma fatura toca nela, nenhum impulso a rouba, nenhuma emergência a sequestra. Ganhe 10 moedas, gaste 9, a 10ª pertence só a você, e essa fronteira não se negocia. A reação mais comum a essa regra costuma ser desconfiança. Como sobreviver com 9 partes, se já é difícil sobreviver com 10? A pergunta parece lógica, mas esconde uma armadilha que Arkady levaria anos para entender por completo. Os seres humanos gastam, quase sempre, exatamente o que têm disponível, nem mais, nem menos. Dobre o salário de alguém amanhã e as necessidades dessa pessoa, de algum jeito misterioso, também dobrarão. Ganhar mais raramente significa enriquecer. Na maioria das vezes, significa apenas ficar mais confortável dentro da mesma pobreza de sempre. Reserve, porém, 1/10 antes de qualquer gasto, e algo muda de forma silenciosa. Você aprende, sem perceber o processo, a viver plenamente com os 90% restantes. A vida continua, os prazeres continuam, as necessidades seguem atendidas, só que agora existe uma diferença que se acumula mês após mês. A bolsa fica mais pesada, e o peso dessa bolsa, por mais estranho que pareça, muda até a postura de quem a carrega. Quem não guarda nada anda curvado diante do próprio chefe, sempre um passo atrás do medo. Quem guarda anda ereto, porque sabe que tem escolha, pode recusar uma oferta ruim, esperar uma oportunidade melhor, dizer não sem entrar em pânico. Essa 10ª moeda separada não serve para ser gasta depois num impulso qualquer. Ela funciona como semente. Plantada hoje, promete sombra num futuro que ainda não chegou, mas que já começa a ser construído. No próximo capítulo, essa diferença entre guardar e gastar ganha um nome ainda mais preciso porque existe um mecanismo psicológico, quase automático, que explica por que quase ninguém consegue manter essa reserva por conta própria, sem entender antes como ele funciona. Capítulo 8. Porque você está sempre quase pobre. Existe um fenômeno bem documentado entre ganhadores de loteria, e os números chocam quem ouve pela primeira vez. Uma parcela expressiva deles declara falência dentro de poucos anos após receber o prêmio.
Não falta dinheiro nessas histórias, falta um mecanismo interno capaz de conter o próprio consumo diante de uma quantia repentina. Pesquisadores chamam esse padrão de adaptação hedônica ao gasto, mas o nome popular é mais direto: inflação de estilo de vida. Cada aumento de renda vem acompanhado, quase automaticamente, de um aumento equivalente nas despesas. O carro melhora, o apartamento cresce, os jantares ficam mais caros e a sensação de quase conseguindo nunca desaparece, porque o padrão de gastos sobe na mesma velocidade que os ganhos. Esse mecanismo funciona de forma silenciosa, quase invisível no dia a dia. Ninguém decide conscientemente gastar mais assim que o salário aumenta. A decisão acontece em pequenas escolhas espalhadas ao longo de semanas. Um aplicativo de streaming a mais, um jantar fora que antes era exceção e agora virou rotina, uma parcela nova assumida sem muito cálculo. Cada escolha, isolada, parece inofensiva. Somadas, elas absorvem exatamente o espaço que o aumento de renda deveria ter deixado livre. É por isso que promoções, bônus e novos empregos raramente produzem a sensação de alívio financeiro que prometiam produzir. O padrão de vida cresce na mesma proporção, e o sentimento de aperto permanece intacto, apenas em uma escala maior. Compare essa dinâmica com a de um jardineiro que planta uma árvore e todo ano corta os galhos exatamente na mesma altura que cresceram. A árvore nunca ganha volume, mesmo recebendo água e sol em abundância, porque cada avanço é imediatamente podado. É exatamente isso que a inflação de estilo de vida faz com qualquer aumento de renda. Poda o crescimento antes que ele vire raiz. Quebrar esse padrão exige um gesto pequeno, mas deliberado. Separar a parte reservada antes de qualquer ajuste no padrão de vida, tratando esse valor como intocável, quase invisível dentro do orçamento mensal. Não se trata de força de vontade sobre-humana, trata-se de retirar a decisão das mãos do impulso, automatizando-a antes que a tentação tenha qualquer chance de agir. No próximo capítulo, a história muda de direção. Aquela moeda separada, guardada com tanto esforço, precisa aprender a fazer algo além de simplesmente existir. Porque ouro parado, por mais bem guardado que esteja, ainda é ouro morto. Capítulo 9. Semente ou túmulo. Guardar o dinheiro é apenas metade da equação, e essa é a parte que quase todo mundo aprende primeiro, sem nunca chegar à segunda. Arcade descobriu isso cedo, quando percebeu que sua 10ª moeda, deixada parada num cofre de barro, não crescia sozinha. Permanecia exatamente do mesmo tamanho, mês após mês, ano após ano, como se o tempo não passasse por ela. Existe uma tradição antiga entre povos agrícolas de diversas culturas, dos incas aos camponeses europeus medievais. Jamais comer a semente reservada para o próximo plantio, mesmo em anos de fome extrema. Comunidades inteiras entendiam algo que parece óbvio, mas que a maioria esquece na prática. Guardar sem plantar equivale, cedo ou tarde, a perder tudo mesmo assim, só que de forma mais lenta e menos visível. Uma semente trancada num saco não gera colheita nenhuma. Apodrece silenciosamente, sem produzir nada além da ilusão de segurança. O mesmo acontece com dinheiro parado numa conta que não rende, ou escondido debaixo do colchão, como fazia boa parte dos poupadores mais cautelosos ao longo da história. Parece seguro. Na prática, é um lento processo de apodrecimento, já que a inflação corrói poder de compra ano após ano, mesmo quando o número na conta permanece intocado. Arcade chamava isso de cemitério de moedas, um lugar onde o dinheiro descansa, mas nunca trabalha, nunca produz nada além da falsa sensação de que está tudo sob controle. A virada mental que ele precisou fazer não foi sobre economizar mais. Foi sobre mudar completamente a pergunta que fazia a cada moeda guardada. Não como posso protegê-la, mas como posso fazê-la trabalhar. Essa distinção separa quem acumula riqueza real de quem apenas acumula números que nunca se movem. No próximo capítulo, essa ideia ganha forma concreta através de uma imagem que Arcade usava com frequência, a de um exército silencioso, incansável, capaz de multiplicar cada moeda, muito além do que qualquer esforço manual jamais conseguiria. Capítulo 10. O exército de escravos dourados. Existe uma lenda antiga, originada na Índia, sobre um sábio que inventou o jogo de xadrez para um rei encantado com a criação. Pedido para escolher sua recompensa, o sábio fez um pedido aparentemente modesto: 1 grão de trigo na primeira casa do tabuleiro, 2 na segunda, 4 na terceira, dobrando sucessivamente até a 64ª casa. O rei, achando o pedido humilde demais para tamanho gênio, aceitou de imediato, sem perceber que aquela progressão simples somaria mais grãos do que todo o reino conseguiria produzir em séculos. Esse é o poder quase invisível dos juros compostos. Começa pequeno,
quase irrelevante, e depois cresce numa velocidade que a mente humana tem dificuldade genuína de antecipar. Arcade entendeu esse princípio sem precisar de matemática avançada, apenas observando o comportamento do próprio ouro emprestado a juros. Cada moeda investida, dizia ele, funciona como um trabalhador incansável, não dorme, não come, não reclama, e trabalha 24 horas por dia sem parar. Melhor ainda, esse trabalhador é capaz de gerar filhos, e os filhos, por sua vez, geram outros filhos. Hoje chamamos isso de juros sobre juros. Arcade chamava de exército de escravos dourados, uma legião que cresce sozinha enquanto o dono dorme tranquilo. O físico Albert Einstein teria dito, segundo relatos populares, que os juros compostos são a força mais poderosa do universo, e mesmo que a atribuição exata da frase seja discutida entre historiadores, a ideia central resiste bem ao teste do tempo. Até aquele momento da vida de Arcade, ele próprio havia sido o trabalhador. Acordava cedo, curvava vases sobre tábuas de argila, trocava tempo por moedas, exatamente como Bansir trocava suor por feno. A terceira lei virou esse tabuleiro de cabeça para baixo. Em vez de vender o próprio tempo, Arcade começou a comprar o tempo de outros através do dinheiro emprestado com juros, de participações em pequenos negócios, de ativos que trabalhavam sozinhos enquanto ele dormia. No começo, o exército era pequeno, poucos soldados, cansados, quase imperceptíveis no total. Com paciência suficiente, porém, esse pequeno grupo se transformaria numa legião capaz de sustentar toda uma vida, desde que ninguém cometesse o erro que quase destruiu tudo o que Arcade havia construído até ali. É exatamente esse erro que o próximo capítulo revela. Capítulo 11. O erro fatal: comer os filhos do ouro. Imagine um agricultor que, após meses de trabalho duro, finalmente colhe seu primeiro excedente de grãos além do necessário para sobreviver. Em vez de guardar parte dessa colheita como semente para o próximo plantio, ele decide comemorar. Assa pães extras, organiza uma festa, convida os vizinhos para celebrar a fartura repentina. Meses depois, quando chega a hora de plantar novamente, não sobra semente nenhuma, apenas a lembrança de uma festa que já acabou. Esse cenário, repetido incontáveis vezes ao longo da história agrícola humana, ilustra exatamente o erro que Arcade identificou como o mais perigoso de todos, mais traiçoeiro até que a própria pobreza inicial. Assim que os primeiros investimentos de Arcade começaram a gerar retorno, veio a tentação natural: usar aquele dinheiro extra para melhorar a vida imediatamente. Trocar de roupa, comer melhor, presentear amigos, sentir na pele o gosto do sucesso recém-conquistado. Cada um desses gastos parece pequeno, quase inofensivo, isoladamente. Juntos, porém, devoram exatamente o material que deveria continuar trabalhando e se multiplicando os filhos gerados pelo investimento original, que nunca chegam a crescer o suficiente para gerar seus próprios filhos. Arcade resumia essa armadilha numa frase curta, quase brutal em sua simplicidade: quem quer ficar rico não pode comer os filhos do próprio ouro. É preciso reinvestir os rendimentos, permitindo que o filho trabalhe ao lado do pai, multiplicando o exército original em vez de gastá-lo prematuramente. Esse tipo de disciplina raramente parece heróico no momento em que é exercida, geralmente parece apenas chato ou até desnecessário, especialmente quando o dinheiro extra já está disponível e as tentações se acumulam ao redor. A recompensa, porém, aparece anos depois, quando aquele pequeno grupo de soldados cansados se transforma numa legião robusta o suficiente para sustentar uma casa inteira, sem que ninguém precise mais trabalhar do amanhecer ao anoitecer para pagar as contas básicas. Arcade conseguiu construir parte dessa disciplina cedo, mas não sem antes cometer um erro grave, de outra natureza, que quase apagou tudo o que havia conquistado num único golpe. No próximo capítulo, esse tropeço vem à tona, a história de como um ano inteiro de sacrifício quase desapareceu numa única decisão precipitada, tomada com boas intenções e péssima informação. Capítulo 12. A queda de Arcade. Um ano inteiro de sacrifício terminou em pó numa única tarde. E a ironia é que o homem que se tornaria o mais rico de Babilônia começou, na verdade, falindo. Depois de 12 meses guardando moedas com disciplina quase dolorosa, comendo menos, vestindo roupas velhas, recusando prazeres que os amigos aproveitavam sem culpa, Arcade finalmente reuniu sua primeira bolsa cheia. Foi exatamente nesse momento de vitória que cometeu o erro mais caro de toda a sua juventude. Confiou todo aquele ouro a Asnur, um fabricante de tijolos que prometia dobrar a fortuna comprando pedras preciosas na distante Fenícia. O plano parecia irresistível. Asnur viajaria, negociaria joias raras a preço baixo e os dois dividiriam o lucro ao retornar. Rápido, fácil, tentador demais para ser questionado.
Quando Algamish soube do acordo, não gritou nem repreendeu, fez apenas uma pergunta simples, quase inocente na superfície. Por que você confiaria no julgamento de um fabricante de tijolos para escolher joias? E completou, com a ironia afiada que só a experiência traz. Você iria à padaria perguntar sobre as estrelas? Não, você procuraria um astrônomo. Séculos depois, do outro lado do mundo, um dos maiores cientistas da história cometeria um erro parecido. Isaac Newton, o homem que calculou com precisão o movimento dos planetas, perdeu boa parte de sua fortuna pessoal na bolha especulativa da Companhia dos Mares do Sul, em 1720. Vendeu suas ações cedo, com lucro modesto, mas voltou a comprar quando viu amigos e vizinhos enriquecendo rapidamente, e dessa vez entrou no auge da euforia, pouco antes do colapso total. Disse depois, resignado, que conseguia calcular o movimento dos corpos celestes, mas não a loucura das multidões. Genialidade em um campo não garante discernimento em outro. Newton entendia a gravidade como ninguém, mas não entendia a especulação financeira, e isso bastou para arruiná-lo. Arcade viveu a mesma lição, em escala menor e mais pessoal. Os fenícios enganaram Asnur com facilidade, vendendo pedaços de vidro colorido como se fossem rubis raros. O tesouro reunido com tanto esforço evaporou numa transação sequer testemunhada por Arcade, decidida a milhares de quilômetros de distância, por alguém sem nenhuma experiência real com pedras preciosas. A dor daquela perda, porém, ensinou algo que nenhuma vitória teria ensinado com a mesma força. Confiança cega em quem não domina determinado assunto custa caro. Não importa quão bem-intencionada seja a pessoa em quem você confia. No próximo capítulo, essa lição ganha profundidade, porque o verdadeiro problema nunca foi apenas Asnur, foi a própria natureza do conselho gratuito, essa mercadoria abundante que todo mundo oferece, e quase ninguém sabe avaliar antes que seja tarde demais. Capítulo 13. O preço do conselho grátis. Todo mundo tem uma opinião sobre dinheiro, e essa abundância é exatamente o problema. O vizinho endividado sabe com absoluta certeza qual é o investimento do momento. O parente que nunca conseguiu equilibrar as próprias contas insiste em recomendar onde aplicar as suas economias. Nas redes sociais contemporâneas, jovens que alugam carros de luxo para gravar vídeos ensinam multidões a enriquecer rapidamente, sem nunca revelar como realmente pagam as próprias contas. O escritor americano Mark Twain resumiu esse fenômeno com uma frase que atravessou gerações. O problema não é o que você não sabe, é o que você tem certeza de saber e está completamente errado. Essa certeza equivocada, entregue com confiança total, costuma ser mais perigosa do que a ignorância declarada, porque a ignorância pede ajuda, enquanto a falsa certeza convence antes mesmo de ser questionada. No fim do século XIX, os Estados Unidos viveram um fenômeno instrutivo sobre esse mesmo padrão. Vendedores ambulantes percorriam cidades inteiras, oferecendo remédios milagrosos, garrafas coloridas prometendo curar desde dor de cabeça até doenças graves, tudo apresentado com discursos convincentes e demonstrações teatrais bem ensaiadas. Muitos desses produtos não continham nenhum ingrediente eficaz, apenas álcool, água colorida e promessas grandiosas. Médicos de verdade, formados após anos de estudo rigoroso, muitas vezes pareciam menos confiantes diante dos pacientes do que aqueles vendedores itinerantes, simplesmente porque a ciência real reconhece limites e incertezas, enquanto a fraude não precisa reconhecer nada. A confiança na entrega de uma mensagem nunca comprova a validade do seu conteúdo, e essa confusão engana até pessoas cuidadosas em outros aspectos da vida. Arcade aprendeu, depois da traição de Asnur, a fazer uma pergunta simples antes de aceitar qualquer conselho financeiro. Essa pessoa já produziu, com as próprias mãos, o resultado que está me prometendo. Quer investir em terras? Procure alguém que compra e vende terras há décadas, não um conhecido que ouviu falar de uma oportunidade incrível. Quer investir em algum negócio? Converse com quem já construiu e manteve empresas vivas por anos, não com quem apenas teve uma ideia empolgante numa festa. A pergunta parece óbvia quando formulada com calma, mas a ganância tem o hábito de embaçar até o julgamento mais afiado, fazendo qualquer promessa de lucro rápido parecer razoável demais para ser recusada. Guardar dinheiro exige disciplina. Protegê-lo de conselhos ruins exige algo além disso. Exige humildade suficiente para admitir que nem toda opinião confiante merece ser seguida. No próximo capítulo, essa proteção ganha status de lei formal, porque Arcade, jamais experiente, transformaria essa dor específica numa das regras mais importantes de toda a sua fortuna. Proteger o tesouro vem antes de multiplicá-lo. Capítulo 14. A terceira lei: proteja antes de multiplicar.
O primeiro dever de quem possui ouro não é buscar lucro extraordinário. É garantir que o dinheiro investido realmente volte. Essa inversão de prioridade, simples na formulação, muda completamente a forma como uma pessoa avalia qualquer oportunidade financeira que apareça pela frente. A maioria persegue primeiro o retorno, deslumbrada pela promessa de ganhos rápidos, e só depois, geralmente tarde demais, pergunta sobre segurança. A Arkady aprendeu a inverter essa ordem depois de perder tudo para Asnur e transformou essa lição em princípio permanente para o resto da vida. No século XVII, comerciantes londrinos enfrentavam um problema parecido em escala muito maior. Cada navio enviado para comerciar especiarias na Ásia carregava consigo o risco real de naufragar, ser atacado por piratas ou simplesmente desaparecer no meio do oceano, levando junto toda a fortuna investida na expedição. Reunidos numa casa de café administrada por Edward Lloyd, esses mercadores criaram um sistema engenhoso: dividir o risco entre vários investidores, de modo que nenhum deles perdesse tudo caso um único navio afundasse. Nascia ali, entre xícaras de café e conversas informais, o que hoje conhecemos como Lloyd's of London, uma das maiores seguradoras do mundo. A lógica por trás dessa invenção era exatamente a terceira lei de Arkady, aplicada em escala comercial. Antes de buscar lucro, proteja o capital contra perdas catastróficas. Aqueles comerciantes ingleses não abandonaram o comércio marítimo por medo do risco, apenas pararam de apostar tudo numa única viagem, distribuindo a exposição de forma inteligente. Arkady seguiu princípio semelhante depois de reconstruir sua fortuna. Nunca mais colocaria todo o seu ouro numa única aposta, por mais promissora que parecesse à primeira vista. Passou a consultar apenas pessoas com experiência comprovada em cada área específica de investimento, recusando-se a confiar decisões importantes a quem falava com confiança, mas sem histórico real de sucesso. A ganância, ele sabia, cega qualquer um. Faz o oleiro parecer especialista em joias, faz o amigo entusiasmado parecer consultor financeiro competente, faz a promessa de lucro rápido soar mais convincente do que qualquer análise cuidadosa. Melhor um pequeno lucro garantido do que um grande risco capaz de devolver tudo à estaca zero, repetia Arkady aos que buscavam seus conselhos anos depois. Já reconhecido como o homem mais rico da cidade, mesmo com ouro protegido e multiplicado com sabedoria, porém, existe uma força interna capaz de destruir qualquer fortuna construída com tanto esforço. Uma força que não tem relação com investimentos ruins ou conselhos mal escolhidos, mas com o próprio caráter de quem carrega a dívida. No próximo capítulo, essa força ganha rosto e nome: a história de um homem que fugiu de Babilônia como covarde e que precisaria atravessar o próprio deserto interior antes de conseguir voltar como alguém digno de respeito. Capítulo 15. O homem que fugiu de si mesmo. Dabasir não nasceu pobre, nem foi vítima de nenhuma injustiça externa particular. Na juventude, gastava mais do que ganhava, comprava roupas finas que não podia pagar, organizava festas para amigos que mal notavam o esforço por trás de cada convite. Quando os cobradores finalmente bateram à sua porta, exigindo o pagamento de dívidas acumuladas por anos de descuido, Dabasir fez exatamente o que os covardes costumam fazer diante de um problema grande demais para encarar. Fugiu. Deixou Babilônia às pressas, sem plano definido, apenas com o desejo desesperado de escapar da própria vergonha. No exílio, a situação piorou de um jeito que ele jamais havia imaginado. Capturado por nômades no deserto, foi vendido como escravo na distante Síria, forçado a cuidar dos camelos de um mestre estrangeiro sob sol escaldante, longe de qualquer conforto que conhecera antes. Séculos mais tarde, do outro lado do mundo, o general americano Ulysses S. Grant viveria uma provação financeira que ecoa, de forma curiosa, a história de Dabasir. Depois de deixar a presidência dos Estados Unidos, Grant investiu suas economias numa firma administrada pelo filho e por um sócio que se revelou fraudador. A empresa faliu e Grant perdeu praticamente tudo o que possuía, incluindo boa parte da reputação construída ao longo de décadas de serviço público. Diagnosticado com câncer na garganta pouco depois, doente e sem tempo a perder, ele escolheu não fugir da própria ruína financeira. Passou os últimos meses de vida escrevendo suas memórias, trabalhando até os limites físicos do próprio corpo, determinado a deixar recursos suficientes para pagar as dívidas da família antes de morrer. O livro se tornou um sucesso extraordinário, garantindo à esposa de Grant segurança financeira que ele jamais conseguiria oferecer se tivesse desistido diante da doença e do fracasso. Dabasir, ainda distante desse tipo de coragem, vivia humilhado entre os camelos do mestre sírio, sem imaginar que uma pergunta simples, feita por uma mulher que mal conhecia,
estava prestes a mudar o rumo de toda a sua existência. No próximo capítulo, essa pergunta finalmente chega, e com ela, a última e mais definitiva das leis que Arkady transmitiria aos que desejassem aprender com sua história. Capítulo 16. Alma livre, alma escrava. A esposa do mestre sírio observava Dabasir havia semanas, notando o modo como ele se movia entre os camelos, cabisbaixo, evitando qualquer contato visual mais direto com os outros escravos. Um dia, sem aviso, parou diante dele e fez uma pergunta que cortou fundo, atravessando anos de vergonha acumulada. Você tem alma de homem livre ou alma de escravo? Ferido no orgulho, Dabasir respondeu no impulso. Eu sou um homem livre. Ela riu, não com desprezo, mas com a certeza tranquila de quem já vira aquela mesma resposta falha antes. Suas dívidas fizeram de você um escravo em Babilônia. Sua fuga fez de você um escravo aqui, só que agora sem nenhuma chance de reconstrução. Um homem livre encara os próprios problemas de frente. Um escravo foge deles, sempre, não importa a distância percorrida. Aquelas palavras atravessaram Dabasir como uma lâmina afiada, revelando uma verdade que ele havia evitado durante anos de negação silenciosa. Naquela mesma noite, tomou a decisão mais difícil e mais grandiosa de toda a sua vida. Fugir outra vez, mas dessa vez para voltar, não para escapar. Atravessou o deserto escaldante praticamente sem água, delirando sob o sol impiedoso, sustentado por um único pensamento repetido a cada passo. Retornar à Babilônia, encarar cada credor pessoalmente, pagar cada moeda devida e caminhar novamente de cabeça erguida pelas ruas da cidade que um dia abandonou como covarde. Décadas depois, num contexto histórico completamente diferente, o psiquiatra austríaco Viktor Frankl escreveria sobre uma descoberta semelhante, forjada dentro de campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Mesmo despojado de absolutamente tudo, família, posses, liberdade física, dignidade externa, Frankl percebeu que existia uma última liberdade que nenhum carcereiro conseguiria arrancar de um prisioneiro: a escolha da própria atitude diante do sofrimento inevitável. Ninguém pode retirar de você a capacidade de decidir como vai reagir diante das circunstâncias mais brutais, escreveria ele mais tarde, resumindo a lição que sobreviveu ao horror absoluto dos campos. Dabasir, sem qualquer formação filosófica, redescobriu essa mesma verdade sozinho, em pleno deserto, quase morrendo de sede. Quando finalmente chegou à Babilônia, não trazia nenhuma moeda consigo, apenas um plano concreto e a determinação visível nos olhos. Procurou cada credor pessoalmente e disse a verdade sem rodeios. Não posso pagar hoje, mas vou pagar. Separarei 2/10 de tudo o que eu ganhar para vocês, e 7/10 para sustentar minha família. Alguns credores gritaram, outros riram descrentes, mas todos perceberam nos olhos daquele homem antes covarde algo que jamais haviam visto nele antes: a alma inconfundível de um homem verdadeiramente livre. Dabasir pagou, moeda após moeda, mês após mês, até quitar cada dívida e se tornar um dos cidadãos mais respeitados de toda a Babilônia. A última lei transmitida por Arkady aos seus discípulos resume essa trajetória inteira numa única frase: onde existe determinação real, o caminho sempre pode ser encontrado. Dívida não é apenas um problema matemático a ser resolvido com planilhas, é, antes de qualquer cálculo, uma questão de caráter. Encare os próprios números sem desviar o olhar. Construa um plano realista, por mais modesto que pareça no início. Converse diretamente com quem você deve, em vez de se esconder atrás do silêncio e da vergonha. A riqueza verdadeira começa exatamente nesse instante de coragem, muito antes de qualquer moeda voltar a circular pelas suas mãos. Chegamos, com essa última lei, ao final da jornada que começou com Bansir e seu arado, e termina agora com uma pergunta dirigida diretamente a você, leitor, no espaço reservado para as últimas palavras deste livro. Não escrevi este livro para que você admirasse Arkady à distância, como quem observa um herói inalcançável through as páginas de um livro de história. Escrevi para que você reconhecesse, sem vergonha, um pouco de Bansir em si mesmo, porque foi exatamente ali, naquele reconhecimento desconfortável, que a verdadeira mudança sempre começa. Você já sentiu o peso de trabalhar o mês inteiro sem saber, ao certo, para onde o dinheiro desaparece? Já abriu o aplicativo do banco esperando uma surpresa boa e encontrou, mais uma vez, apenas a confirmação de que algo precisa mudar. Isso não faz de você preguiçoso, nem incapaz, nem azarado. Faz de você alguém que, até agora, seguiu um mapa que nunca foi desenhado para levar a lugar nenhum, exatamente como Bansir seguiu, dia após dia, sem nunca questionar o próprio arado.
As leis que você acabou de conhecer não pedem sorte, nem talento excepcional, nem um golpe repentino de sorte. Pedem apenas aquilo que Arcade ofereceu desde o início: disposição para separar uma parte de si mesmo antes que o mundo reivindique o resto. Pagar-se primeiro, fazer o ouro trabalhar, sem devorar seus próprios filhos antes da hora certa. Proteger o que foi conquistado com cuidado real, em vez de arriscar tudo atrás de promessas fáceis demais para serem verdadeiras. E, quando a dívida ou o erro aparecerem porque vão aparecer, como apareceram para o próprio Arcade, encará-los de frente, com a alma de quem escolhe ser livre, em vez de fugir como Dabasir fugiu antes de aprender a verdadeira lição. Nenhuma dessas leis é complicada. A dificuldade nunca esteve na compreensão. Esteve sempre na repetição silenciosa, mês após mês, enquanto o mundo ao redor insiste em oferecer atalhos que simplesmente não existem. Babilônia caiu há 4.000 anos. Suas muralhas, seus templos dourados, seus jardins suspensos, tudo virou pó espalhado pelo deserto. As leis gravadas naquelas tábuas de argila, porém, atravessaram intactas cada século que se seguiu, porque a natureza humana permanece obstinadamente a mesma, não importa quantas gerações se passem entre uma leitura e outra. Você chegou ao fim desta jornada carregando algo que Bansir nunca teve: um mapa correto, testado pelo tempo, pronto para ser seguido a partir de hoje. A pergunta que fica não é mais sobre entender as leis, você já as entende. A pergunta é se vai deixá-las juntar poeira, como uma tábua esquecida num canto qualquer, ou se vai finalmente usá-las para construir algo que ainda vai existir daqui a 10, 20, 30 anos. Só existe, porém, uma parte da história que Arcade nunca contou até o fim. Acumular ouro é apenas metade do jogo. A outra metade tem outro nome, mais frio, mais perigoso, e envolve algo que nenhuma lei de poupança ensina sozinha a poder. Quem manda, quem obedece, quem controla o tabuleiro por trás das moedas que circulam entre as mãos de todos nós. E o mapa dessa outra metade não foi desenhado por nenhum mercador babilônico gentil. Foi desenhado por uma das mentes mais temidas e mais estudadas da história ocidental. Um homem que entendeu o poder como poucos jamais entenderam. Nicolau Maquiavel. Se você já aprendeu a pensar como Arcade para deixar de ser escravo do próprio salário, talvez seja a hora de aprender a pensar como quem nunca mais será controlado por ninguém. Te espero no próximo livro.